Boa noite, Hare Krishna. Estamos aqui no templo de Jundiaí, no templo Hare Krishna de Jundiaí. Vamos dar continuidade na leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Hoje nós vamos ler do capítulo 1, né, que é o Observando os Exércitos, o verso 31. Então, cantar um pouquinho. E não, vamos fazer a leitura direto então. Aguardando um pouquinho só para quem ficar sabendo quiser participar e a gente já começa. Hare Krishna, Otávio. Boa noite. Vou acertar aqui, só um instante. Pronto. Vamos lá então. Dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Então, capítulo 1, Observando os Exércitos, o verso 31. Vou colocar aqui para que fique mais fácil a minha leitura do Gita. Então, vou fazer a oração inicial. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nachai Shreyo Nupashyami Hatva Swajanam Ahave Nakankshe Vijayan Krishna Nacharajan Sukhanicha. Então, esse é o verso que vai ser falado hoje, né, que nós vamos conversar sobre ele. Esse verso está em sânscrito, né? E agora a gente vai ler a tradução palavra por palavra. Então, na, nem, cha, também, shreyaha, bom, anupashyami, eu prevejo, hatua, por matar, swadjana, próprios parentes, ahave, na luta, na, nem, kankshe, eu desejo, Vijayan, vitória, Krishna, ó Krishna, na, nem, cha, também, Rajyan, reino, Sukhani, felicidade resultante, cha, também. Então agora a tradução completa. Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidades subsequentes. Significado que foi dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Sem saber que o interesse próprio está em Vishnu ou Krishna, as almas condicionadas se atraem por relações corpóreas, esperando ser felizes em tais situações. Influenciadas pela ilusão, elas se esquecem de que Krishna também é a causa da felicidade material. Arjuna parece ter se esquecido até dos códigos morais para um kshatriya. Está dito que 2 tipos de homens, a saber, o kshatriya, que morre diretamente na frente da batalha sob as ordens pessoais de Krishna, e a pessoa na ordem renunciada de vida, que é absolutamente devotada à cultura espiritual, são elegíveis para entrar no globo solar, que é tão poderoso e deslumbrante. Arjuna se mostrava relutante até em matar seus inimigos, e que dizer de seus parentes? Ele achava que matando seus parentes não haveria nenhuma felicidade em sua vida, por isso não desejava lutar. Assim como uma pessoa que não sinta fome não tem inclinação para cozinhar. Então,
decidiu ir-se para a floresta e viver uma vida isolada na frustração. Mas como um kshatriya, ele necessita um reino para sua subsistência, pois os kshatriyas não podem se dedicar a nenhuma outra ocupação. Mas Arjuna não tinha nenhum reino. A única oportunidade de Arjuna ganhar um reino estava em lutar com seus primos e irmãos e reclamar o reino herdado de seu pai, coisa que não lhe agrada fazer, pois e por isso ele se considera apto para ir à floresta viver em vida frustrada de reclusão. Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kadat Mahyam Dadat Swapadantikam. Vocês vão me dar só um minutinho, estão batendo na porta e eu estou sozinho. Só um instante. Me desculpem. Então, o verso é: Nacha Shreyo Nupashyami Hatva Swajanam Ahave Na Kankshe Vijayam Krishna Nacharajan Sukhanicha. Não vejo como pode resultar algo de bom se mato meus próprios parentes nessa batalha, nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidades subsequentes. Bom, esse verso é um verso icônico, muito importante na Bhagavad Gita, porque o que está acontecendo aí é que Arjuna verificou que só tem amigo dele do outro lado da batalha, pessoas que ele respeita, venera até, né? E aí ele começou a pensar, conjecturar. E nessas conjecturas ele chegou à conclusão de que não devia guerrear. Moralmente falando, fazendo uma avaliação superficial, Arjuna tinha argumentos muito fortes e potentes para não precisar, né, lutar, para deixar de lutar. Mas tudo isso foi levado apenas por uma viagem mental dele, vamos dizer assim. Ele mesmo pensou e chegou a essa conclusão. Aí, a gente pode até pensar, mas não é assim que se faz? Por uma vida materialista, sim. Porém, mesmo vinculando a vida material, a uma vida de moral material, Arjuna não poderia ter chegado a essa conclusão. Por quê? Porque Arjuna, como fala Prabhupada no significado, é um kshatriya. Um kshatriya é aquele que vive da luta. Não é que ele vive disso, mas ele tem que criar essas situações no caso de que roubam as terras dele ou esteja imperando a irreligião na sociedade. Então, temos várias situações em que um kshatriya precisa chamar a guerra, né? Hoje, a gente não tem mais esses varnas, esses ashnas e varnas tão fortes assim na nossa sociedade. Ela misturou demais por conta do avanço da Kali Yuga, avanço dessa era, né? Porém, na época de Arjuna, isso daí era ainda muito forte. Então, uma pessoa que estava dentro de um varna, né, de uma ordem social, ele agia de acordo com aquela ordem social. Tá? Então, o que Arjuna está querendo falar para Krishna é que ele ia renunciar. Olha que palavra boa, bonita para os sábios. A renúncia é muito importante. Mas, na verdade, ele iria renunciar uma atitude, uma atividade que seria a prática dessa guerra, em nome de que essa guerra não traria felicidade nenhuma para ele, não traria nenhuma vitória de verdade. Ele não tinha desejo daquilo, então ele era um renunciado. Mas Arjuna não estava na posição de ser um renunciado. Ele precisava defender o Dharma.
a religiosidade. E essa guerra era defesa da religiosidade. O Duryodhana, que era o imperador do planeta, ele não era uma pessoa religiosa. Então ele estava implantando caos social. E então, para um kshatriya, isso é necessário que a guerra acontecesse. Só que Arjuna começou a mostrar vários pontos, né, porque ele ficou confuso. Só que essa confusão sempre existe na nossa vida quando a gente se vincula à vida material. Por quê? Porque tudo que ele está falando é acho. Não vejo como pode resultar algo de bom. Né? Mas enquanto eu estou ainda nesse bom e ruim, sem levar em conta as escrituras, né, espirituais, a vida espiritual, as ideias dos sábios espiritualistas e do próprio mestre espiritual, que é aquele que mais pode nos ajudar a voltar para o céu espiritual, se eu não levo em conta tudo isso, eu vou estar baseado na minha própria mente, numa própria realidade que às vezes eu nem a tenho. Eu até tenho níveis maiores, que nem Arjuna mesmo tinha um nível espiritual muito alto. E é claro que isso tudo é um arranjo, né? Um arranjo de Krishna para desfrutar da situação e nos ensinar o que devemos fazer. Mas olhando friamente, Arjuna deixou de ter entendimento filosófico e acabou tendo apego material. Porque quando eu quero vitória, derrota, né, reinos, dinheiro, tudo isso, esse querer, eu até posso querer, mas ele tem que estar vinculado a regras religiosas sérias. Por isso que quando o Prabhupada explica no significado, um kshatriya que morre na batalha, mas um kshatriya de verdade, um guerreiro que morre na batalha, e um sannyasi, um renunciante, que viva a vida realmente renunciada, eles têm o direito de poder entrar no planeta Sol quando abandonam o corpo. O Sol é o planeta mais elevado dentro do nosso sistema material. Então olha que chance que nós temos, né? Ou os renunciantes, né? E os kshatriyas. Mas se Arjuna foge da guerra, ele só vai conseguir injúrias. Ele vai para um lugar que não é para ele estar, ele vai para a floresta, pelo que o Prabhupada está explicando, e ele vai viver, como o Prabhupada diz, uma vida frustrada de reclusão. E isso aí não tem glória nenhuma, não tem resultado bom nenhum. Mas, por causa do nível moral de Arjuna, ele não queria glória nem moral. Ele queria simplesmente evitar algo que ele achava que ia trazer caos para a sociedade. Então, nos versos vindouros aí, Arjuna vai mostrar claramente muitos pontos que mostram que essa luta traria caos moral à sociedade. Tá? Mas o serviço dele, o swadharma dele, é a guerra, é lutar pela sociedade. Alguém tem que fazer isso. E ele era quem deveria fazê-lo. Né? Tudo bem, esse é o ponto inicial. Porém, nós temos um ponto mais profundo, muito mais profundo, não só mais profundo. Que uma pessoa avançada em espiritualidade, ela não está preocupada com nenhum tipo de vitória ou derrota. Né? Laba labo jaya jayo tato ujvaya ujvaswa. Né? Um verso da Gita que fala, Krishna fala, luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração vitória ou derrota, prazer ou aflição. Né? Então, o lutar simplesmente pelo lutar é viver a vida de acordo com o que Krishna quer, não importando se a gente vai ser famoso, se a gente vai ser bem visto, nada disso. A gente sempre luta porque Krishna quer. E Arjuna estava em frente a Krishna.
A parte é que isso tinha que acontecer por arranjo de Krishna, porque agora Krishna ia instruir Arjuna da forma que nós devemos ouvir uma instrução de Krishna. Mas Arjuna tinha o acesso direto a Krishna. Krishna estava do lado dele, falando para ele o que ele precisava fazer. E Arjuna se rendeu a Krishna e fez o que Krishna queria. Porém, nesse momento ele está em dúvida. Que também não é nenhum problema estar em dúvida. O ponto importante é, junto a essa dúvida, conseguir saná-la, né? Sanar a dúvida e agir de forma adequada. Só que, como são passatempos diretos de Krishna, Krishna está presente nos passatempos, ele mesmo comanda. E ele gera caos maiores do que hoje. Mas nós aqui, seres humaninhos nesse planetinha, não temos tratamento especial e não temos também nem situações especiais e pontuais de entendimento da consciência de Krishna. Então, temos que entender de forma adequada a consciência de Krishna, né? Que diz que eu tenho que seguir meu Swadharma, eu tenho que agir de acordo com as minhas qualificações. Esse é o primeiro ponto. Isso vai me fazer com que eu tenha a chance de voltar para o planeta Sol. Porém, a grande verdade mesmo é que eu tenho que transcender tudo isso. Eu não tenho que ter preocupação de fazer nada se Krishna está me mandando fazer. Poxa, mas como que Krishna manda fazer? Ele fala por Guru, mestre espiritual, Shastra, pelas escrituras, e Sadhu, pelos sábios. Então, numa vida normal, se eu vou pensando e estudando o Guru, ouvindo o meu mestre espiritual, lendo as escrituras e me associando bem com pessoas avançadas na consciência de Krishna, não tem erro. E agindo, claro, de forma desapegada, sem ter pensamento de vitória, derrota ou qualquer outra coisa assim. Deixa eu ler o que o Otávio escreveu. Arjuna foi treinado a vida inteira para guerrear. No instante em que Shri Krishna o convoca para a guerra primordial, pestanejou em aceitar e cumprir a missão. Quantas vezes nós, em situações semelhantes a essa, não pestanejamos? Sim, o pestanejar pode até ser natural, porém, o resultado futuro, ou a ação futura que é o que importa. Tá bom, eu pestanejei, legal, mas fiz o que Krishna queria. Ou não, pestanejei e saí da consciência de Krishna. Saí da convivência com devotos avançados, né? Esse sair que é o problema. Esse sair da convivência dos devotos e da consciência de Krishna me devolve ao Mrityu Sansara, me devolve ao ciclo de nascimentos e mortes. Não quer dizer que um devoto que esteja na consciência de Krishna avançando não vá nascer de novo. Não é verdade. Ele vai nascer de novo. Vai nascer de novo de acordo com o nível espiritual dele na hora da morte. Então, se ele melhorar esse nível espiritual, ele melhora o nascimento. E vai melhorando o nascimento, melhorando, até o momento em que ele não precisa mais nascer nesse mundo. Então, isso é muito filosófico, mas também muito simples. Para Arjuna, ele não tinha que ficar conjecturando, olhando para frente e falar, ixi, eu tenho amigos ali, eu tenho amigos aqui, que felicidade que eu vou ter com isso. Um devoto de Krishna avançado, ele nem quer a felicidade dele, ele quer a felicidade de Krishna. Então ele faz qualquer coisa. Mas tudo isso que Krishna está fazendo é simplesmente... Krishna, ele fala na Gita, ele fala, Arjuna, todos esses aqui já estão mortos. Eu só quero te dar a glória. Então Krishna, ele não tem dificuldade de fazer o que ele quiser, porque ele é o Senhor Supremo. Mas ele faz esse jogo de xadrez desse mundo material para que o seu devoto, para que aquele que siga o que ele fala, receba as glórias, que também não quer. O devoto não quer glória, o devoto quer servir Krishna. E se ele tiver que sofrer para isso, ele vai. Se ele tiver que ser humilhado por isso, ele vai também.
né? O devoto de verdade, que é aquele que está no avanço espiritual, o ariano, que a gente chama, que não é o que Hitler fala, o ariano é aquele que tem tendência e quer crescer espiritualmente, ele vai avançar de qualquer forma. E aí, um pequeno avanço nessa vida, Nehabikrama Nashosti, Pratyavayona Vidyate, Swalpam Apiasya Dharmasya, Trayate Mahatobayat, né? Um ínfimo avanço neste caminho, né? Que não há nenhuma perda nem diminuição. Então, eu avancei, nunca mais eu volto atrás. Krishna fala isso, tá? E um mínimo avanço tira o maior medo que Prabhupada explica, que é o medo da morte. Né? Mas aí podemos pensar assim, mas espera aí, quantas pessoas abandonam o processo da consciência de Krishna e voltam os maus hábitos, tudo, né? É porque a gente não está entendendo a forma que acontece a limpeza da alma. A alma hoje está lotada de sujeira em volta dela, né? Nossa alma, pelo menos eu, alma, estou lotado de sujeira. E conforme eu vou avançando na consciência de Krishna, eu vou praticando a consciência de Krishna, essa sujeira vai saindo, ela vai limpando, né? Ao ponto de começar a brilhar novamente em Sat, Chit e Ananda. Ela começa a ter novamente bem-aventurança, prazer espiritual, né? Eternidade, ela já vive a eternidade. Por isso que ela perde o medo da morte, porque a morte não existe para a alma. Então, ela começa a reviver a eternidade. Isso é muito importante, muito interessante na nossa vida, né? E depois que ela revive a eternidade, ela também ela revive também o conhecimento pleno. Mas não é conhecimento de física, matemática, nada disso. É o conhecimento de que é servo eterno de Krishna. É a forma de viver da alma. Então é muito importante que a gente não pestaneje, mas se pestanejar, né, escolhamos a vida espiritual. Né? E escolher a vida espiritual não é abandonar tudo, né? É transformar tudo. Transformar minha vida em uma vida consciente de Deus. Que também não é simples. Se eu tenho que comer, que eu coma coisas gostosas, claro, mas que primeiro foram oferecidas para Krishna, né? Se eu tenho que dormir, que eu durma uma quantidade ideal para descansar o meu corpo, mas que eu estou dormindo porque eu estou dedicando o meu corpo à consciência de Krishna. Mas como é que eu devo dedicar a vida à consciência de Krishna, né? É por Krishna em tudo. Na verdade, são as mesmas atividades que um materialista faz. A mesma atividade da guerra de Arjuna, ela pode ser tanto espiritual quanto material. Duryodhana está de um lado, Arjuna está do outro, certo? A guerra que está acontecendo ali, Arjuna, por estar servindo a Krishna, se purifica e começa a limpar a sua alma. Duryodhana, que está fazendo aquela guerra simplesmente por desejos materiais mesquinhos, está se criando problemas para as vidas futuras dele. Então, a mesma atividade. Eu não preciso modificar as atividades, eu preciso modificar a consciência, a forma que eu enxergo o resultado das minhas atividades. Primeiramente, é claro que eu não posso praticar atividades em outros modos que não seja no modo da bondade, né? Eu preciso inicialmente ter um modo muito claro, uma vida muito clara, muito perfeita na bondade. E depois disso eu vou acumulando atitudes espirituais. Então, não é que é uma chave que ou a pessoa é materialista ou ela é espiritualista. Ou ela é uma coisa, ela é outra. Não, ela é os dois, por isso nós somos marginais. Tatashta Shakti, nossa energia é marginal. Porque ela, a cada momento ela está fazendo uma coisa. Ela está na espiritualidade e materialidade. Espiritualidade e materialidade. Até o momento em que ele vai ficar só na espiritualidade. Eu tenho que ir aumentando meus momentos espirituais, minhas atitudes espirituais. O Otávio escreveu, como dito por Srila Prabhupada, todos estão sendo controlados por Deus.
mas um devoto é tão elevado, Krishna diz, desejo ser controlado por você. Exatamente. Mas esse é um devoto bem avançado mesmo, né? Aquele momento em que Krishna quer ser controlado do mesmo jeito que Krishna quer ser controlado pela mãe Yashoda, que é uma alma espiritual, como nós, né? Mas que tem o papel de mãe dele. Então ele obedece, ele apanha, ele assusta, fica de castigo, né? Por quê? Porque para ele é o Senhor de todos os universos. Mas quando ele se vê em frente à mãe Yashoda, ele treme. Treme de medo porque ele é medroso? Não, porque essa é a relação que ele tem com a mãe Yashoda. Então esse é o detalhe de uma vida de uma mãe que ama Krishna. Ela não ama uma alma pequena não é a palavra, mas uma alma cheia de problemas materiais. Ela ama Krishna, é a mesma atividade, né? Só que uma atividade que enreda, a outra lança a gente para o céu espiritual. Ok, acho que basicamente é esse. Então o maior recado é que eu não tenho que ficar conjecturando o que fazer de acordo com minha visão material, nem de acordo com meus desejos materiais. Eu devo, de forma muito precisa, séria, dedicar a minha vida aos prazeres de Krishna, de acordo com o que eu sei fazer bem, de acordo com o que com a minha natureza. Não preciso negar a minha natureza material, porque ela que está vinculada aos modos materiais que eu criei nas minhas outras vidas, mas o ponto importante é que eu posso realmente viver uma vida teoricamente material ou visivelmente material, mas internamente eu estou trabalhando a espiritualidade. Então, esse é o X da questão. Esse aí é o pulo do gato. Basicamente, acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem, coloca aí no chat. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Então, acho que é só isso. Agradeço a todos vocês que assistiram junto, passaram por aqui ou que assistiram aí na gravação, tá bom? Muito obrigado. Hare Krishna.